Olá, queridos alunos, nós aqui novamente unidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Continuando as nossas dicas de regimento interno, nosso segundo encontro de regimento interno, nessa aula de hoje, então, nessa dica de hoje, nós vamos trabalhar a questão da presidência e da mesa dentro da Assembleia Legislativa. Então, vamos ver como que é o critério de eleição da mesa e qual é a diferença em relação às funções que tem, então, o presidente e a mesa da Assembleia Legislativa e vamos aplicar em questões, tá? Então, vamos ver como isso é cobrado em termos de questões de prova de regimento interno. Bom, vejamos então. A mesa, no regimento interno da Assembleia Legislativa, ela é formada por 7 membros. Então, ela tem o presidente, o primeiro vice, o segundo vice, ela tem 4 secretários. Então, presidente, 2 vices e 4 secretários. É composto, então, por 7 membros. Esta mesa, ela tem um mandato de 2 anos e é vedada a recondução, mas é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. Então, por exemplo, se eu fui primeiro vice, eu não posso ser candidato novamente a primeiro vice. Eu só posso ser candidato agora a presidente na próxima sessão legislativa, né? Ou seja, para as próximas 2 sessões legislativas. Então, a mesa, ela é eleita 2 vezes a cada legislatura, na primeira e na terceira sessão legislativa da legislatura. Por isso que nós vimos no vídeo anterior a questão das sessões, como funcionam, né? E aí nós temos então a chamada sessão preparatória, que é exatamente a sessão para a eleição destes integrantes, bem como a eleição da comissão representativa, que vai ser a dica de um outro vídeo. Agora, da mesma maneira como são eleitos, então, os integrantes, nós temos, então, os suplentes. Então, ela conta com 4 suplentes de secretários. Então, os 4 secretários têm 4 suplentes. E as reuniões, então, nós temos reuniões desta mesa, como nós temos reuniões internas das comissões, nós temos reuniões do plenário, nós temos reuniões, então, da mesa, e esta mesa vai ser presidida pelo presidente, né? Ou ela pode ser convocada pela maioria de seus membros, se assim for necessário. Esta mesa, então, ela vai ser eleita por voto nominal, né? Então, o voto nominal é contado individualmente por pessoa e para que haja eleição, então, da mesa, precisa ter, no mínimo, a presença da maioria absoluta dos deputados, né? O que significa isso? Que eu preciso ter metade mais um dos 55 deputados para poder fazer a eleição da mesa. E vai ser considerado eleito não o presidente, e sim a chapa, né, que tiver no primeiro momento, né, ou seja, a primeira vez que vão votar, tiver obtido a maioria absoluta de votos. Caso nenhuma das chapas tenha adquirido esse quórum da maioria absoluta de votos, aí sim terá um segundo momento de votação, e aí as 2 mais votadas que então passam para essa nova votação, porque eu posso ter mais de 2 chapas concorrendo, e vai para segundo turno as 2 chapas mais votadas, e daí sim, neste segundo momento, vai ser considerado então eleito aquela chapa que tiver a maioria de votos. Funciona exatamente da mesma maneira como funciona o critério de eleição do chefe do Poder Executivo. Nós também vamos às urnas no primeiro domingo do mês de outubro e será eleito o presidente se ele, neste momento, computar a maioria absoluta de votos. Significa metade mais um dos votos válidos. Caso contrário, os 2 mais votados que vão para segundo turno, que é no último domingo do mês de outubro, e aí sim será considerado eleito o que tiver o maior número de votos. Então, internamente, na eleição da mesa da Assembleia Legislativa, funciona exatamente da mesma maneira o critério de eleição. E aí nós temos questões de prova que, além de exigir o conhecimento da eleição, do critério de mandato da mesa, exige o conhecimento da diferença das competências do que faz a mesa e do que faz o presidente. Então aqui eu trouxe algumas dicas daquilo que mais cai em termos de concurso nas questões de prova.
A mesa, ela administra a Assembleia, né? Então ela é o órgão que faz esta representação na administração. Agora, quem representa o Legislativo, ou seja, quem comparece em solenidades no Judiciário, no Executivo, é sempre o presidente da Assembleia, porque eu não tenho como a mesa, os 7 integrantes estarem juntos ao mesmo tempo para fazer esta solenidade. Então, a representação é do presidente, mas a administração cabe à Assembleia. A mesa é que tem competência para iniciar o processo legislativo no que diz respeito às competências, às autonomias da Assembleia Legislativa. O presidente é só integrando essa mesa. O presidente em separado não tem competência para iniciar processo legislativo. E a mesa promulga a emenda à Constituição, né? Então não é o presidente, é a mesa. Então, a mesa, né, basicamente tem esse trabalho de gerenciamento da administração da Assembleia. Já o presidente, além de representar, então, o legislativo, ele, pela ordem de substituição, é o primeiro que vai substituir, então, o vice-governador, caso o governador esteja afastado e o vice também, porque na ordem é primeiro o governador, depois o vice-governador, depois o presidente da Assembleia Legislativa e depois o presidente do Tribunal de Justiça. Então, essa é a ordem de substituição do chefe do Poder Executivo. O presidente promulga o decreto legislativo e a resolução, que são atos internos do próprio legislativo. E cuidado, ele promulga as leis, mas ele promulga as leis em caso de omissão do governador, porque a promulgação das leis ordinárias e das leis complementares cabe ao governador. E aí sim, caso o governador em 48 horas não promulgue, é que volta a competência para o presidente da Assembleia Legislativa. E aí sim, se o presidente da Assembleia não estiver, quem o fará será o primeiro vice. E o presidente, então, tem todo o trabalho na questão das comissões. Nas sessões. Isso nas sessões plenárias, porque nós temos sessões das comissões e temos sessões do plenário. O presidente da Assembleia, ele que faz todo o trabalho de presidir as sessões plenárias. Então, aquelas sessões que acontecem à tarde, terças, quartas e quintas, elas são presididas pelo presidente da Assembleia Legislativa e ele que faz todo o critério de organização, ou seja, bota ordem, estabelece regra em termos de votação, tudo isso é por conta do presidente nas sessões plenárias. Mas ele só vota em caso de empate. Então, ele, em regra, não vota nas sessões. Ele só vota em caso de empate. Então, essas são as competências mais importantes que eles confundem em relação à diferença da mesa para o presidente. Vamos resolver umas questões de prova, então. Vejamos essa questão aqui que diz o seguinte. O regimento interno da Assembleia Legislativa estabelece que para a eleição da mesa diretora é necessário o voto, né, qual é o voto? Né? Então, da maioria simples dos deputados, presente a maioria absoluta. Né? Então, primeiro é a maioria absoluta e depois é a maioria simples. Então, esta questão também eu trago aqui, porque ela não é muito bem formulada, gente. Então, né, temos que ter cuidado, porque no nosso regimento interno, ele diferencia que na primeira sessão o quórum é de maioria absoluta para instalar, mas o número de votos também é de maioria absoluta. Só vai ser de maioria simples no segundo turno. Então, no nosso caso aqui, em termos de questões, vai ter que fazer essa diferenciação e não colocar só de forma genérica, como essa questão aqui o fez. Vejamos essa outra questão aqui. A mesa diretora da Assembleia Legislativa, na parte legislativa, tem atribuição. Então, A. Adotar providências cabíveis atendendo à solicitação de deputado para sua defesa judicial e extrajudicial contra ameaça ou prática atentado ao livre exercício às prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar. Isto aqui é função, na verdade, da Procuradoria. A Procuradoria é que representa, vamos dizer assim, o deputado neste caso. Então, não é questão da mesa propriamente dita. Elaborar o regulamento administrativo da Assembleia, interpretando conclusivamente em grau de recurso as disposições nelas contidas. Ela elabora, né, ela não elabora, ela propõe o regulamento, né, porque o regulamento passa pela tramitação do processo legislativo. Então, também não é função da mesa.
Apreciar e decidir sobre a proposta do orçamento da Assembleia, enviando ao Poder Executivo para incluí-lo no projeto de lei anual do Estado. Né? Apreciar e decidir. Não, essa decisão cabe internamente à própria Assembleia e não exclusivamente à mesa. Permitir, sem ônus para o erário, sejam erradicados, filmados ou televisionados os trabalhos. Não, né? Na verdade, toda a questão aqui em relação à possibilidade de televisionamento, ela é uma questão que tem custo, né? Então não é possível, vamos dizer assim, que não tenha custo em relação a isso, né? Claro, tem um regramento diferente, mas não existe sem custo para o Estado esse regramento. E por último, então, promulgar emendas à Constituição. Essa é, normalmente, então, a questão colocada na prova, porque a mesa é a que promulga emenda à Constituição, enquanto que o presidente promulga o decreto legislativo e a resolução. Espero que tenham gostado das dicas de hoje, que é em relação à diferenciação de eleição da mesa e dos componentes e as competências da mesa e em relação ao presidente. Então, é uma forma muito utilizada em termos de questões de prova, diferenciar as competências e a eleição. Lembrando de novo que no nosso regimento interno nós temos regras que são diferentes de outros regimentos internos de outros estados. Então, mesmo que busquemos, como fizemos, questões de outros estados, nós temos que ter cuidado com as adequações para fazer aqui na nossa Constituição estadual. No nosso próximo encontro, nós vamos então dar continuidade, vamos entender como funciona a questão das comissões internas no nosso regimento interno. Espero que tenham gostado e nos encontramos no nosso próximo vídeo.